Vamos aprender sobre interações intermoleculares? Oi pessoal, meu nome é Cecília Brustolini e esse é o Mundo que Fiz. Hoje nós vamos aprender sobre interações intermoleculares, também conhecidas como forças intermoleculares. Ela é uma atração entre moléculas, tá? Então, nós vamos pegar moléculas e ver o tipo de atração que tem entre uma e outra. Se a gente pegar duas moléculas de água, então vai ter uma interação intermolecular. Aqui essa interação nós vamos ver cada uma com calma, mas essa aqui é a ligação de hidrogênio. Então, o hidrogênio e o oxigênio, eles vão interagir, tá? Então, são entre moléculas. É diferente da intramolecular. A intramolecular é dentro da própria molécula, né? Que são as ligações químicas. Por exemplo, a água, ela tem o hidrogênio ligado ao oxigênio, né? Duas ligações dessa forma. Essas ligações aqui são ligações covalentes. Então, a ligação covalente é intramolecular, porque é da própria molécula. A intermolecular, que é a que nós vamos aprender hoje, é entre moléculas. Então, os tipos de interações intermoleculares que nós temos. Nós temos a ligação de hidrogênio, o dipolo-dipolo, temos o dipolo induzido e o dipolo-dipolo ou dipolo induzido também é conhecido como forças de Van der Waals. E também existe a íon-dipolo. A íon-dipolo nós não vamos falar porque ela não é considerada uma interação intermolecular, porque ela não é entre moléculas, né? Lembra que eu mostrei que intermolecular é entre moléculas? Então, essa é um íon e um dipolo. Então, é um tipo de interação, mas não é entre moléculas, porque aqui nós temos cargas de um íon e de um dipolo. Então, vamos entender cada uma separadamente. Vamos começar pela ligação de hidrogênio. Essa ligação de hidrogênio, ela também é conhecida como ponte de hidrogênio, tá? Essa aí é uma nomenclatura um pouco mais antiga. Hoje a gente utiliza ligação de hidrogênio. Ela não é uma ligação, é uma interação, mas como ela é a interação mais forte, então deu o nome dela de ligação de hidrogênio. Mas ela não chega a ser uma ligação, e sim uma interação intermolecular. Esse tipo de interação intermolecular vai acontecer quando temos moléculas polares. Então, eu já fiz um vídeo explicando como que a gente identifica uma molécula polar de uma apolar. Eu vou deixar na descrição aqui do vídeo, aí depois você dá uma olhada. Então, molécula polar vai ser ligação a hidrogênio. E além dela ser polar, ela tem que ter hidrogênio ligado a FON, que é flúor, oxigênio ou nitrogênio, tá? Por exemplo, a água. Lembra que eu mostrei a água? A água tem o oxigênio ligado a hidrogênio, olha só. Então, ainda tem dois. Então, ela vai fazer o tipo de interação, ligação de hidrogênio. Outro exemplo, HF, ó, eu tenho um flúor ligado a um hidrogênio, então também vai ser ligação de hidrogênio. E o CH3OH, essa função aqui orgânica é um álcool. Então, o álcool, por ter o oxigênio ligado ao hidrogênio, então vai formar aí também o tipo de ligação de hidrogênio. Nessa última molécula que eu mostrei, que é do álcool, o metanol, ele também faz outro tipo de interação, mas nós vamos olhar qual que prevalece. Ele faz também o dipolo induzido, mas como a ligação de hidrogênio é maior, então a gente considera ele como ligação de hidrogênio, tá? Então você vai pegar aquele que prevalece. O outro tipo é o dipolo-dipolo. Esse dipolo-dipolo vocês vão ver também como nome dipolo permanente, dipolo permanente. Ele é para moléculas polares também, do mesmo jeito da anterior. A diferença é que agora não vai ter mais aquele hidrogênio ligado a flúor, oxigênio e nitrogênio, tá? Então, se for polar e não tiver esse hidrogênio ligado a flúor, oxigênio ou nitrogênio, então ele vai ser dipolo-dipolo. Exemplos, então, ó, HCl.
O cloro está ligado ao hidrogênio, mas o cloro não é fluoxigênio e nitrogênio, então por isso ele é dipolo-dipolo. Um outro exemplo é esse daqui, ó, que é um aldeído, que é uma função orgânica. Ele tem o C-dupla-O. Esse C-dupla-O aqui, ó, ele não tem o hidrogênio ligado ao oxigênio, né? É o carbono ligado ao oxigênio. Ela é uma molécula polar, mas não tem o hidrogênio ligado ao FON. Então, é dipolo-dipolo. Outro exemplo é esse daqui, ó, que é um éter, também um composto orgânico. Tá vendo? Tem um oxigênio aqui ligado entre carbonos. Então, ele é uma molécula polar, mas não tem aí o oxigênio ligado ao hidrogênio, e sim ao carbono. Então, por isso, ele vai ser dipolo-dipolo. O outro tipo de interação é o dipolo induzido, que também é conhecido por vários nomes. Ele pode ser conhecido como dipolo instantâneo, dipolo induzido, dipolo induzido, forças de London, forças de Van der Waals, e vai ser para moléculas apolares. Se é apolar, dipolo induzido. Aqui eu representei uma lagartixa, né? A lagartixa, ela interage com a parede por esse tipo de interação, que é o dipolo induzido. O dipolo induzido, ele é bem fraquinho, é um tipo de interação a mais fraca que nós temos. Ela vai formar um dipolo instantâneo, e esse dipolo instantâneo vai gerar um dipolo induzido. Olha alguns exemplos aqui, ó. HH, são dois hidrogênios, então é uma molécula apolar. O que acontece aqui? Os elétrons, eles ficam em movimento. Ora, os elétrons estão mais de um lado e ora estão mais de outro. Então, como tem essa variação, em um lado ele fica com uma densidade de carga positiva e do outro lado negativa. Isso aí é por pouquíssimo tempo. Quando está assim, ele induz a molécula do lado a ficar com a carga oposta. E assim vai fazendo o tipo de interação. É uma carga que aparece momentaneamente. Então, ele é bem fraquinho mesmo, porque não é uma carga permanente, né? Então, ela vai ficar variando. Outro exemplo que nós temos aí, ó, é o CO2. Vocês devem estar pensando assim, mas não tem dois oxigênios aí? Não era para ser dipolo, mas acontece que essa molécula é apolar, porque nós temos dois oxigênios, um de cada lado. Então, se a gente olhar o momento de dipolo, vai acontecer que cada oxigênio, o oxigênio é eletronegativo, ele atrai os elétrons para ele. Então, como os dois são iguais, a força que ele atrai os elétrons é a mesma. Então, aqui é como se um anulasse o outro. Então, o Mi, que é o momento de dipolo, vai ser igual a zero. Então, essa molécula, apesar de ter duas partes que são polares, uma anula a outra. Então, essa molécula vira apolar. Então, ela vai ter o tipo de interação intermolecular do tipo dipolo induzido. Um outro exemplo que é mais comum, que é um hidrocarboneto. Então, o hidrocarboneto só tem carbono e hidrogênio. Então, não tem nenhum elemento aí que é eletronegativo. Então, ele vai formar, do mesmo jeito dos outros, aqui, cargas instantâneas, né? Positivas de um lado e negativo do outro. E aí ela vai ficar variando. Então, é um tipo de interação bem fraquinha. Para que nós estudamos o tipo de interação intermolecular, né? Vamos entender aí algumas propriedades que esse tipo de interação intermolecular dá à substância, que é muito importante. A primeira é a solubilidade. Vocês já ouviram a frase semelhante dissolve semelhante? Por que semelhante dissolve semelhante? Porque o tipo de interação é parecido. Moléculas, uma é polar e a outra é polar, então interage. Logo, ocorre essa solubilidade. Se eu tiver uma molécula polar com uma apolar, então não vai solubilizar. Por exemplo, água e óleo. Não vai solubilizar, porque são interações diferentes, são polaridades diferentes. Exemplos de que solubilizam. Nós temos a água e o álcool. Os dois é ligação de hidrogênio. Então, os dois são moléculas polares, interagem entre si. Um exemplo aí, bem diferente, né, é o sabão. O sabão, ele tem uma parte da estrutura que é polar e uma parte apolar. Então, a parte polar, ela consegue interagir, por exemplo, com a água.
e a parte apolar, ela consegue interagir com a gordura, tá? Então lembra que eu falei que uma molécula ela pode ter mais de um tipo de interação? Então, sabão tem. Como a cadeia é muito grande, então não prevalece um, porque um compensa o outro. Então ele vai ter a ligação de hidrogênio, mas também vai ter o dipolo induzido, tá? Então por isso que ele consegue interagir com moléculas polares e moléculas apolares. Outra propriedade é a volaticidade. Quanto mais forte for a interação, menos volátil vai ser. Como a ligação de hidrogênio ela é a mais forte, vamos pensar assim, ó. É como se eu tivesse dois ímãs bem fortes, então é difícil um desgrudar do outro. Então vai precisar de uma temperatura maior, né? Então ele não vai volatilizar tão fácil. Agora, aqueles que têm o dipolo induzido, lembra que é bem fraquinho o tipo de interação? Então ele volatiza mais rápido, tá? Assim como a temperatura de ebulição, né? Vai funcionar do mesmo jeito. Quanto mais forte for a interação, maior vai ter que ser a temperatura de ebulição. E quanto mais fraquinha, menor vai ser a temperatura de ebulição. E vai depender também da natureza da interação e a superfície de contato. Então, a natureza da interação é o tipo de interação, né? Se é ligação de hidrogênio, se é dipolo-dipolo ou dipolo induzido. E a superfície de contato é a área, né, que está em contato entre uma molécula e outra. Se eu tiver uma molécula linear com outra linear, então eles interagem por inteiro. Agora, se eu tenho uma molécula que é, por exemplo, um hidrocarboneto ramificado, né? Tem várias ramificações, então eles não conseguem interagir muito bem, porque um não consegue encaixar certinho no outro, a superfície de contato fica pequena. Então, a interação é menor. Então, vamos fazer agora um resumo dos tipos de interação, né? Porque como que a gente vai saber qual o tipo de interação intermolecular? Então, você vai pegar a molécula, olhar para ela e ver. A molécula é polar? Se ela for polar e tiver hidrogênio ligado a fluoxigênio ou nitrogênio, ligação de hidrogênio. Se ela não tiver esse hidrogênio ligado ao fluoxigênio e nitrogênio, então ela vai ser dipolo-dipolo. Se a molécula for apolar, então ela vai ser do tipo dipolo induzido, ok? E a força, o mais forte de todos é a ligação de hidrogênio. Lembra que ela é tão forte que é quase uma ligação, né? Por isso o nome ligação de hidrogênio. Depois, o dipolo-dipolo. E o mais fraquinho de todos é o dipolo induzido, certo, gente? Então, eu espero que vocês tenham entendido. Se você ficou com qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários. Se você gostou do vídeo, se inscreva no canal, curta e compartilhe com seu amigo. E eu te vejo no próximo vídeo. Tchauzinho!